Fala galera! Hoje nós vamos falar sobre os aspectos demográficos e econômicos da América Latina, tá? Então, a economia dos países da América Latina, ela vai ter as principais atividades produtoras voltadas para qual setor? Para o setor primário, tá? Que vai corresponder ao quê? À produção de produtos que são agropecuários, a extração de vegetal, animal e também a mineral, tá? Vamos lembrar que após a Segunda Guerra Mundial, países como Brasil, México, Argentina, eles tiveram que se industrializar. Por quê? Porque os países que abasteciam de mercadorias industrializadas, eles estavam em processo de quê? De reconstrução, devido à guerra, tá bom? Então, não tem como, não tinha, né, quem produzisse. E aí tiveram que conduzir a sua autossustentação. Então, essa que é conhecida como industrialização, por substituição de importação, tá? Outra característica dos países latinos é a industrialização tardia, que veio ocorrer ali após, né, apenas, né, no século XX, tá? Que vem com a Revolução Industrial tardia, né, que vai ter início, a Revolução Industrial vai ter início no século XVIII, início no século XIX e vai totalizar quase 100 anos, né, de atraso. E por último, né, que a gente pode falar, é a grande dependência financeira em relação a quem? Aos países chamados ricos, tá? Em relação às multinacionais na economia latino-americana, elas ingressaram na América Latina a partir do século XX, devido às condições que são favoráveis, né, até os dias de hoje, como a mão de obra, o farto número de trabalhadores e baixos salários. A questão da matéria-prima, que é a concentração dos recursos naturais, e as leis ambientais que não são rigorosas, tá? O mercado consumidor, que o país é populoso, com milhões de pessoas que vão ser propícias para o consumo, e a isenção de quê? De impostos. Então, os países, eles não dão incentivo, eles dão incentivos fiscais para a instalação de uma empresa, de uma multinacional, tá? Então, as multinacionais, elas dominam vários ramos industriais, tá? Como o automobilístico, a alimentação, o siderúrgico, o metalúrgico, o eletroeletrônico, ok? Então, esse processo vai o quê? Vai favorecer o não surgimento de empresas que são nacionais, tá bom? Então, os países latinos, eles vão possuir, em sua grande maioria, o quê? Dívidas que vão contrair no processo de descolonização, né? Os referidos que vão se encontrar em dificuldades, né, de pagar a tais dívidas, né? Principalmente porque são produtores primários, como a gente falou lá na frente, tá? E aí a gente entra numa crise econômica, e essa crise econômica vem trazendo o quê? O modelo neoliberal. Então, a maioria dos países latinos, eles sempre conviveram com o quê? Com a inflação, que vai corresponder ao aumento constante nos produtos das taxas de juros, que vão ser bastante elevadas, tá? Então, na década de 80, não houve nenhuma expectativa de melhora, tá bom? E aí fica conhecido como uma década perdida, tá?
E aí o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, se apresenta, né, frequentemente fornecendo o quê? Empréstimos e vai elevar ainda mais o grau de dependência do modelo neoliberal, que vai provocar o quê? O desemprego, o crescimento da pobreza e a elevação do custo de vida, tá? Então, tudo isso, né, se a gente resumir, né, essas questões que são apontadas são de realidades comuns a todos os países o quê? Latinos, que vão ter que tiveram, né, parecidas bases históricas de colonização, que é de exploração, que vão refletir aonde? Na realidade atual. Então os países são diferentes. Por quê? Porque os problemas são basicamente os mesmos. E aí a economia da América do Sul e da América do Sul, ela vai ser constituída, né, por quem? Por 12, né? Pelos 12 países, sendo o Brasil o maior território, que é o mais populoso e industrializado, com uma economia mais forte. E esses países eles vão ter uma industrialização tardia, ficando em desvantagem frente à economia mundial. Então, até a atualidade, e ali meados do século XX, os países sul-americanos eles iniciaram uma modesta industrialização, tá? Que foi baseada no modelo de substituição das importações. Ok? Então, ali no final do século XX vai marcar a abertura dos mercados, que vai causar uma grave crise na indústria e uma modificação em todo o arranjo produtivo do país, que vai forçar o que? A maior especialização produtiva, que vai concentrar principalmente no setor primário. Tá? Então, o setor primário que a gente falou, né, que tem o extrativismo, a agropecuária, vai ser o setor que vai mais contribuir, né, para a economia da América do Sul. A agricultura é praticada em dois modelos, o de subsistência e o monocultivo, tá bom? Então, a agricultura de subsistência é aquela praticada por pequenas propriedades, com a mão de obra familiar, plantios de diferentes culturas e com o objetivo de alimentar o indivíduo e a família. Então, esse modelo ele vai ser responsável por quê? Pelo abastecimento do mercado interno. Já o monocultivo é praticado em grandes propriedades, tá? Com uma mão de obra concentrada, tá? O plantio de uma cultura e a intensa mecanização, onde o terreno vai possibilitar isso, né? Visa o quê? O mercado externo. E os principais produtos que são produzidos nessa monocultura são o café, o trigo, a soja, tá? E isso no Brasil e na Argentina. Aí a gente vai ter o cacau também, tá? Que é Brasil, aí vai ser entre Brasil, Venezuela e Equador, tá? No Peru e no Brasil a gente vai ter também a questão da cana-de-açúcar, que também vai produzir o etanol, tá? A banana também vai ser produzida no Equador, o Brasil também o algodão, tá? Então, a pecuária, ela vai ser praticada, né, visando o quê? Tanto o mercado interno como o externo, e possui o quê? Grande importância para a exportação de países como Argentina, Uruguai, Brasil. Então, os principais rebanhos vão ser, que são os bovinos, né? Também os suínos, os ovinos, os equinos, eles vão ser são aproveitados
em grandes campos nos territórios desses países. E aí a pecuária é praticada de forma extensiva, tá? Apesar de haver um uso de tecnologias de ponta. E aí o extrativismo mineral, ele é o carro-chefe de muitas economias sul-americanas, que vai visar o quê? Vai visar principalmente o mercado externo. A Venezuela vai possuir a 7ª maior reserva de petróleo do mundo, que ocorre também no Mar Brasileiro e no Oceano Pacífico. A América do Sul, ela possui grandes jazidas de ferro. No Brasil e Venezuela, a gente encontra cobre, no Chile, o estanho, e no território boliviano, que possui a maior parte dos minérios do hemisfério sul, tá? Outros minérios importantes, como o nióbio, a bauxita, a prata, também são encontrados em territórios sul-americanos, tá? Isso tudo dentro do setor primário, que a gente está falando de extrativismo. Já no setor secundário, das indústrias, né, perde força a partir de que década? Da década de 80, mas vem se recuperando desde o início do século 21, tá? Com uma melhoria, né, do poder de compra da população. E aí a diminuição do desemprego e da instabilidade econômica. Então, os países mais industrializados, né, a gente vai encontrar o Brasil, a Argentina, o Chile, a Colômbia, a Venezuela e o Uruguai, tá bom? Então, os principais setores que a gente pode destacar é o eletrônico, o automobilístico e o têxtil, tá bom? Também tem o metalúrgico, o naval e o de aviação, tá? Já o setor terciário, que é o de serviços e comércios, é o setor que mais sofreu com a má administração nos países da América do Sul, tá? O transporte é bem deficiente e não busca o quê? A integração continental, tá? Mas sim o quê? O escoamento da produção do setor primário para os portos, tá bom? E aí, como consequência, vai possuir o quê? Estradas de ferro, rodovias, que vão interligar seus países, né? Apesar de que de uma extensa malha fluvial e ela é pouca utilizada, tá? Então, devido principalmente aos seus atrativos naturais, no comércio internacional, é importante citar o quê? O Mercosul, que é um dos blocos econômicos, que é o Mercado Comum do Sul. Esse bloco econômico vai abranger todos os países da América do Sul que vai facilitar o quê? O intercâmbio comercial com a diminuição de tarifas alfandegárias entre os países membros, tá? Então, a aula de hoje termina por aqui. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.